Eu sou o Pedro. E a nossa apresentação vai ser como melhorar técnicas de comunicação. É um tema algo puxado, não é? Mas nós vamos tentar. Vamos falar um bocadinho da teoria e da prática e, como pré-requisitos, não existem, portanto, todos vocês são aptos a assistir a esta apresentação. Os nossos objetivos específicos que gostaríamos que vocês, no final, ficassem a saber são compreender o tempo certo na comunicação. É importante o tempo certo na comunicação, vocês vão perceber porquê. Saber utilizar as palavras certas. Saber criar uma composição alternativa. Explorar as capacidades de uma imagem. Analisar como comunica a postura do apresentador. Compreender a teoria da comunicação. Vamos agora aqui mostrar um pequeno vídeo. E é importante vocês terem atenção à letra. Então pronto. Como se pode ouvir nesta música do corte, existe um tempo certo para tudo. E esse tempo pode acontecer uma vez na vida. O nosso tempo certo começou no dia 11, quando a professora nos pediu o e-mail. Nós quisemos aproveitar a nossa oportunidade e, quase cativando-as, quisemos criar uma maneira original de cativá-las. Pronto, nós começámos com o tal e-mail que nós tínhamos falado. Pronto, como os outros grupos fizeram, nós tínhamos que enviar um e-mail no dia 11 para ter o tema e os participantes. E nós quisemos, pronto, preparem-se para o título. Como regras melhorar a sistema de comunicação. Pronto, só por aqui podem ver, é um bocado manipulador. Mais persuasivo do que compreendemos hoje, não é? Como já está a dizer. Depois, começamos aqui com um texto que agora vou dizer à professora Alda a ler. Caro professora Ana e caro professora Alda, não necessariamente por esta ordem, deveríamos dizer caro professora Alda e caro professora Ana. Não é mesmo a ordem de conta. O que conta sim, e é muito importante para nós, é contar com a presença de ambas na nossa apresentação. Então, como disse, nós temos de ter o tema é aspectos importantes para uma boa comunicação. O grupo é composto pelo Pedro Fernandes e pela Lisão Sousa. Brevemente, numa sala aberta de votos. Nós vamos executar teorias também. Pronto. Como puderam ouvir, este era o nosso e-mail. O que é que a professora achou? Do e-mail. Exatamente. Foi o primeiro e-mail que abri nesse dia, devido ao assunto que realmente chamou mais a atenção. Como título. E a professora Ana? Ficou expectante, ficou algo ansiosa, digamos assim, por ver o nosso arrojamento, digamos assim. Nós vamos arrojar só dizer isto, não é? É uma responsabilidade grande, mas temos que ser assim, temos que aproveitar as oportunidades. Bom, primeiro pensei que era algo deduzido, vamos melhorar as nossas técnicas de comunicação e pensei, olha, estou a ficar mais pequenininho de Aliás, então, como puderam ver neste e-mail, nós fomos aqui um bocado manipuladores. Nós quisemos aqui brincar um bocadinho com as palavras e, sendo redundante e manipulador, nós criámos sempre aquela parte ali inicial, como se fazia de palavras. Mas sempre fugir ao objetivo do e-mail, que era dizermos o tema e os participantes de uma forma clara e cativando e um bocadinho levar o público a ficar entusiasmado pelo nosso tema. Pronto, como podem ver, também nós vamos aqui algumas bónus, uma motivação, digamos assim, com a parte que levamos o portátil de champanhe. Champanhe porquê? Tanto uma sensação de alegria, de objetivos realizados, de qualidade. Pronto, isto tudo para jogar um bocado com as palavras, não podem ver. Vamos agora a palavra ao João. Ok, então aqui as palavras certas. Vamos partir de um exemplo. Vamos saber usar as palavras certas e vamos pensar aqui numa loja, uma peixaria, por exemplo. Eu sei que vocês não vão comprar todos os dias peixe, mas imaginem uma peixaria, uma loja normal, com uma montra ou com um peixe, e existe lá uma placa. Essa placa diz, aqui vende
peixe fresco. Esta mensagem é, de certa maneira, redundante, porque eu podia simplesmente dizer vende peixe fresco, porque a placa está lá, na peixaria, está na porta, não é? Ou então podia também dizer peixe fresco, porque é uma peixaria, claro que vende peixe fresco, não é? E a comunicação podia ser simplificada. Podíamos ainda dizer, para simplificar mais, só peixe, não é? É uma peixaria, vende peixe, e logo é fresco, pode ser congelado, mas não é fresco, não é? Por outro lado, também podíamos dizer, ou colocar, neste caso, uma imagem, não é? Que era mais aliciante ainda. Se vocês conhecessem os peixes, sabiam que raça que era, sabiam que era fresco, era um peixe muito apreciado, mas claro que podemos reforçar sempre a mensagem da imagem com uma mensagem de texto. E aí dizemos peixe fresco, do bom, de uma forma simples, toda a gente percebe. Vou passar agora a palavra ao Pedro para ele falar um bocadinho da composição dos slides, que foi a ferramenta que nós utilizamos aqui na demonstração. Obrigado, João. Por exemplo, a composição. Estamos a falar neste caso dos PowerPoints, como devemos organizar. Existem certas regras que devemos sempre utilizar. Por exemplo, a regra dos 5, 6 ou 7. Vou ter aqui ao Fábio agora para ler. Esta regra explica que não se deve ultrapassar X palavras por linha. Certos grupos defendem 5, outros 6 e ainda outros são da opinião que 7. É o ideal. Exatamente. Manter simples, frases curtas. Pronto, outra regra é o tipo de letra. Devemos utilizar sempre uma fonte não muito xerifada. Por exemplo, um bom exemplo é a Arial e outra é a Verdana. Temos também a cor da letra, é importante. Por exemplo, nós se calhar vamos utilizar mais uma cor, por exemplo, como a verde, para associar a coisas mais agradáveis, e uma cor de vermelho mais para simbolizar perigo. É normal. Outra regra que também temos em conta é o espaçamento. Vamos falar aqui de espaçamento entre linhas, fundamental como boa leitura. Também temos a justificação, quando estamos a falar da justificação do texto. Pronto, está comprovado que devemos sempre ter um alinhamento à esquerda. É mais fácil, tanto para vocês, público, como para nós. Pronto, e temos outra aqui, também muito importante, que é o ambiente. Por exemplo, quando nós estamos numa sala escura, devemos ter um PowerPoint, por exemplo, claro, e letra escura. Quando nós estamos num ambiente mais claro, devemos ter um fundo escuro com letra clara. Em relação às animações, como podem ver na nossa apresentação, são muito importantes, pois condicionam o nosso fluxo de informação de maneira que vocês acompanhem. Por exemplo, se tivéssemos um slide cheio de texto, vocês já perdem-se um bocadinho. Com o fluxo vão-se mantendo dentro do ritmo. Como podem ver aqui nas nossas apresentações, vai aparecendo controladamente. E outro aspecto importante é as imagens. Que agora vou passar a palavra ao João, para a sequência. Ok. As imagens, como a gente viu há bocado já, são muito importantes. Portanto, uma imagem deve ser sempre algo que nos transmite coisas boas, coisas verdadeiras. Eu não devo utilizar imagens com baixa definição, nem imagens desfocadas, nem imagens que permitam à pessoa que está a ler, no caso do setor, que tenha outra comunicação que não aquela que nós queremos. E muitas vezes, no outro dia, por exemplo, eu estive a assistir a uma demonstração sobre os perigos da internet. E as imagens que vi lá no PowerPoint do senhor, por exemplo, eram do Windows 98. Quer dizer, qualquer pessoa que minimamente perceba daquilo diz assim, esta apresentação está no mínimo desatualizada, senhor. Não vou continuar a olhar para ela sequer, não é? O que é que eu estou aqui a fazer? Portanto, as imagens devem ser de alta definição, atuais, bem apelativas, porque nós queremos passar uma mensagem que perdure. Portanto, nós não estamos só a ensinar para vocês saírem da sala e se esquecem de tudo o que nós dissemos. Queremos que perdure essa informação, sejam sugestivas e informativas. Porquê? Porque uma imagem vale 1000 palavras.